Olá, eu sou Cláudia Vale e continuando a série de vídeos sobre carreira em Customer Experience, hoje eu vou falar sobre capacitação e sobre os livros que me deram uma base conceitual e metodológica sobre esse tema. Com relação à capacitação, o que vocês precisam entender é que todo profissional de Customer Experience precisa estudar, precisa ser especialista em 6 áreas principais. A primeira delas é cultura centrada no cliente, ou seja, esse profissional vai ajudar a organização a ter uma orientação muito mais voltada para cliente do que para seus produtos e serviços. A segunda área é estratégia em Customer Experience. Esse profissional ajuda a organização a desenhar uma estratégia para que daqui 5, 10, 20 anos eles saibam qual é a experiência que os seus clientes vão ter em determinado período. A terceira área é a ampliação do conhecimento dos colaboradores sobre quem são os clientes. Esse profissional ajuda a organização a ampliar esse conhecimento dos profissionais em qualquer área, mesmo que os profissionais não tenham contato direto com os clientes externos. A quarta área é o design da experiência, onde você realmente vai inovar a experiência que se entrega para o cliente. É nessa área que a gente trabalha o mapeamento de jornada de cliente. A quinta área são as métricas de Customer Experience. Atualmente a gente tem 3 principais métricas: o Net Promoter Score, o NPS, que é uma das métricas mais utilizadas e mais conhecidas nesse mercado. Ela mede a recomendação do cliente em relação à experiência que a sua empresa entrega. A segunda métrica é o Customer Effort, ou seja, ela mede qual é o esforço do cliente em fazer negócio com sua marca durante essa vivência de experiência que está sendo entregue. E uma terceira métrica, que é o Worthix, que ela mede pela perspectiva do cliente o quanto ainda vale a pena para esse cliente estar com a sua marca ou não. A sexta área é a área de governança em Customer Experience, ou seja, é a área onde você vai monitorar se todas as outras 5 áreas estão sendo executadas da forma correta e se a experiência que foi desenhada e que foi prometida, ela realmente está sendo entregue para o cliente. Um conselho que eu dou para todos os profissionais que querem se especializar na área de Customer Experience é que comecem a estudar, se capacitar pelas metodologias e pelas técnicas e não pelas práticas de grandes empresas que são referências nesse tema. Isso foi o que eu fiz na minha carreira, ou seja, eu passei vários anos me preocupando em entender quais eram as metodologias, quais eram as práticas que consultorias nos Estados Unidos e na Europa utilizavam. E só agora, dos últimos 2 anos, é que eu tenho visitado e tenho feito especializações junto a empresas como Disney, Zappos, para poder entender como elas colocam em prática aquelas 6 áreas relacionadas à Customer Experience. Isso vai te ajudar a entender e a ter uma base mais sólida de por que uma empresa faz algo e como ela faz algo. Com relação aos livros, eu dividi os livros em 2 grupos. O primeiro relacionado a metodologias, a técnicas, e o outro relacionado a empresas que são referências nesse tema. Em relação a livros que trazem metodologia, que trazem uma reflexão mais estratégica, a minha primeira indicação é o livro Mãe, é o livro que deu origem a todo esse conceito de experiência do cliente, que é o Experience Economy. Ele é um livro que não tem em português, a gente só tem esse livro em inglês por enquanto, e é um livro, ele tem uma leitura mais pesada, mas é o livro que te mostra por que a economia está mudando de uma economia baseada em produção, baseada em produtos e serviços, para uma economia baseada em experiências e emoções dos clientes. O segundo livro que eu indico é um livro que eu já li e reli várias vezes, e ele sim tem que ser um livro de cabeceira de todo profissional de experiência do cliente, que é o livro Outside In. Esse é um livro que explica em detalhes as 6 áreas que todo profissional de experiência do cliente precisa se especializar, precisa entender. Então esse é um livro que eu aconselho fortemente que você leia mais de uma vez. O terceiro livro é o Customer Experience 3.0. Esse é um livro que traz não só conceitos, estratégia e técnicas de CX, mas também ele vincula isso tudo à tecnologia, a essa transformação digital que as empresas estão vivenciando. O quarto livro é o Customer Experience Strategy. Ele te ajuda a ter um raciocínio muito mais estratégico
sobre experiência do cliente dentro da sua empresa, e aí ele transita pelas 6 áreas, ele também traz um conceito de Employee Experience, e ele te ajuda a ter essa reflexão muito mais estratégica antes de você sair para desenhar uma experiência, para ter uma prática em relação à experiência do cliente. E o 5º livro é o The Customer Experience Edge, que ele te ajuda a entender metodologias diferentes dos outros, mas relacionadas a CX, e também o aspecto financeiro, de retorno financeiro, de entendimento do ganho de valor que tanto a empresa quanto o cliente eles podem ter a partir do momento que você adota uma estratégia de Customer Experience. E agora eu vou falar sobre os 5 livros de empresas renomadas, empresas referência no termo de experiência do cliente. O primeiro livro é chamado A Experiência Apple. A Apple apresenta nesse livro qual é a mentalidade que eles têm relacionado à experiência do cliente, a como eles fazem o desenho dessa experiência em termos de design de produto e também de simplicidade nos seus processos e na jornada que o cliente vivencia com a Apple. O segundo livro é o Driven to Delight. A gente não tem esse livro em português, somente em inglês, mas é um livro que é da Mercedes, e que a Mercedes ela contrata um consultor e esse consultor descreve toda a trajetória da Mercedes na transformação que ela teve em relação à estratégia de experiência do cliente. Então eles contam passo a passo de tudo que foi feito dentro da organização para levar a organização nessa mentalidade mais voltada para o cliente. O terceiro livro é a Experiência Zappos. A Zappos é o maior e-commerce de sapatos do mundo e eles são muito obcecados por clientes e eles têm uma cultura muito orientada e muito diferente de tudo que a gente já viu, muito orientada aos clientes. E nesse livro eles contam em detalhes como eles operacionalizam e como eles desenvolvem toda essa cultura de orientação ao cliente. O 5º livro é o The New Gold Standard, que é do Hotel Ritz. Esse hotel é uma referência em experiência de hóspedes, em experiência de serviços, e eles contam todas as melhores práticas que eles têm em servir, em atender os seus hóspedes e criar uma experiência única e de referência mundial no mercado de hotelaria. E o último livro é o The Nordstrom Way, que é uma grande varejista nos Estados Unidos, e eles trazem essa perspectiva de experiência do cliente muito voltada para o varejo, muito voltado para as lojas. E eles contam como que eles trabalham, tanto na parte de colaboradores, quanto na parte da venda dos seus produtos nas lojas, em relação à experiência do cliente. No próximo vídeo eu vou falar sobre os principais desafios que todo profissional de Customer Experience enfrenta no dia a dia.